Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero poder externar aqui minha alegria de estar mais uma vez com você, louvando e engrandecendo ao Senhor. Nesse momento de comemoração, estamos ainda no mês alusivo aos 110 anos da Assembleia de Deus no Brasil e estamos falando sobre o tema da promessa, porque essa promessa é para vós e para vossos filhos. E nessa noite eu quero poder compartilhar com você a palavra de Deus, que está em Hebreus, capítulo de número 10, versículos 35 e 36, que dizem assim: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Período em que foi escrito o livro de Hebreus, ele foi um período de perseguição contra os cristãos. Nesse período, o povo em que havia crido na doutrina, na história de Cristo, que ele havia vivo e ressuscitado, estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. E aqui chega o autor do livro de Hebreus e escreve esta mensagem para o povo de Deus. E eu quero compartilhar para você essa palavra, porque a história da igreja durante esses 110 anos não foram períodos fáceis. No início houve muita perseguição, houve Bíblia queimada em praça pública, houveram as dificuldades. Hoje, quem sabe, as nossas dificuldades são um pouco diferentes. Mas o inimigo ainda continua intentando contra essa igreja e contra esse povo escolhido do Senhor, que é o povo de Deus. A igreja hoje vem sendo perseguida dentro dos próprios templos, dentro do seio familiar. As investidas têm sido grandes, aleluia, contra o projeto de Deus chamado família. Mas o Senhor hoje tem uma mensagem ao meu e ao teu coração. O versículo que nós lemos, quando ele diz: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, eu poderia exemplificar para você pelo menos duas traduções que dizem assim: Não abra mão da vossa confiança. Em outra tradução vai dizer: Não abra mão da sua coragem. Se nós chegamos aqui nos 110 anos, foi porque nós confiamos a nossa confiança no Senhor. E esse é um segredo que tem que ser compartilhado com todos que nos cercam. A outra tradução ainda é mais forte quando ela diz: Não abra mão da sua coragem. Nós temos, e o Senhor espera que nós, aleluia, tenhamos essa coragem de falar a verdade, de propagar o evangelho a toda criatura, de cumprir o ID do Senhor. É isso que o Senhor espera de nós. Se nós passarmos ainda pelo livro de Hebreus, você vai ver em Hebreus 3,14, que diz: Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente um princípio da nossa confiança até o fim. Nós temos que ser firmes, temos que ser constantes, e o princípio da nossa confiança, aleluia, tem que ser levado até o fim. Irmão Francis, que fim é esse? Se o Senhor não vier ainda nos buscar, aleluia, enquanto nós estivermos vivos, aleluia, nossa confiança deve permanecer até a hora da nossa morte. Mas se Ele vier nos buscar, aleluia, a nossa confiança será confirmada quando Ele aparecer entre as nuvens para nos buscar. Aleluia. Ainda em Hebreus capítulo 4, versículo 16 diz: Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Sabe o que ele está dizendo para nós, igreja? Que no meio da dificuldade, no meio da tua história, vai ter dificuldades, vão ter momentos difíceis,
mas nós temos que ter esta confiança de nos achegarmos ao trono do Senhor, aleluia, para que nós possamos alcançar a misericórdia, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno, aleluia. Ainda em Hebreus 13:6 ele diz: e assim, com confiança, ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Eu não sei a dificuldade que você está encarando hoje, mas não tema o que o homem possa ter semeado, plantado no teu caminho, não. O Senhor é o meu e o teu ajudador. Se nós fôssemos mais a fundo, você ia perceber que confiança pode ser traduzido também como fé e como ousadia. Então, só nesse primeiro versículo, nós temos que falar de confiança, temos que falar de coragem, temos que falar de ousadia e de fé. Essas 4 vertentes não podem faltar na vida do servo de Deus que quer construir essa história, que quer continuar escrevendo essa história da Igreja Assembleia de Deus. Essa história, aleluia, que não parou no livro de Atos, porque os atos do Espírito Santo continuam sendo feitos até os dias de hoje, na minha e na tua casa, na minha e na tua família, na minha e na tua congregação. Glória a Deus. O versículo 36 ele diz: porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. E nesse versículo eu quero aqui destacar 3 coisas, pelo menos, que ele coloca para nós. Primeira é a paciência. Nós, aleluia, não podemos deixar de ter paciência. Por vezes, paciência é o que tem faltado para o povo de Deus. É aquilo que tem nos faltado. Às vezes a bênção está tão próxima de nós. Às vezes a situação, aleluia, glória a Deus, está no ponto de terminar. Está chegando a hora de amanhecer o dia, da noite passar. E às vezes nesse período é exigido o nosso último momento de paciência. E às vezes nesse momento o crente tem falhado. Se você olhar as mensagens, aleluia, que a palavra de Deus fala, você vai ver que paciência sempre está atrelada à promessa. Ainda em Hebreus 6:12 vai dizer: para que não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Tem que ter fé e tem que ter paciência para alcançar a promessa. Ainda em Hebreus, aleluia, 6:15 diz: e assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Irmãos, você quer alcançar a promessa de Deus para mim e para a tua casa, e para mim e para a tua família? Exercite a paciência. Você vai pedir paciência para Deus, e Ele vai te colocar em situações para que você possa exercitar a sua paciência. E nessa parte do livro de Hebreus, ele passa por todos os heróis da fé que nós não podemos mencionar nessa hora. Mas o versículo, aleluia, ainda que nós lemos, ele fala primeiro da paciência, mas ele fala também depois de haver desfeito a vontade de Deus. Tem que ter paciência, mas também eu tenho que provocar em você, aleluia, essa pergunta: será que nós estamos fazendo a vontade de Deus? Será que nós estamos no lugar onde o Senhor tem mandado nós estarmos? Será que nós estamos fazendo o que o Senhor tem nos mandado fazer? Hoje, muitos têm abrido mão de um chamado. Muitos têm largado a confiança, perdido a coragem, perdido a fé, não sabem onde deixaram a ousadia que antes tinham, e paciência não tem mais. Como é que estarão fazendo a vontade de Deus? Alguns, devido às dificuldades, aleluia, têm, aleluia, louvado seja Deus, perdido a paciência e abrido mão de tudo. Mas a palavra também nos dá um versículo, aleluia, de força, dizendo em 1 Pedro 3,17:
Porque melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus o quer, do que fazendo o mal. Irmão, o negócio está apertado, está difícil, mas se você está no lugar da bênção, esse é o melhor lugar para você estar. Aleluia. Ainda a palavra vai dizer em 1 João 2,17: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Aleluia. Não devemos temer o que o homem pode nos fazer. O mundo vai passar. E a palavra do Senhor vai nos dizer em Romanos que aquele que espera em Cristo somente nessa vida é o mais miserável de todos os homens. O mundo vai passar e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus, aleluia, permanece para sempre. E eu tenho que encerrar essa mensagem para você, que ele fala que tem que ter paciência. Você tem que estar debaixo da vontade de Deus para quê? Para que possais alcançar a promessa. E aqui eu quero falar de 3 promessas para você. A primeira promessa foi feita em Lucas 24:49, que diz: e eis que sobre vós vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aqueles que receberam essa promessa, tiveram essa promessa cumprida na sua vida no dia de Pentecostes. Mas essa é a promessa que ainda está de pé, aleluia, sobre a minha e sobre a tua vida, que é que está descrita, aleluia, em Atos 2:39, que foi lido aqui no início desta reunião, que diz: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Essa promessa está de pé sobre essa igreja, e sobre essa promessa nós temos caminhado. O Senhor é aquele que tem batizado os seus filhos com o Espírito Santo, nos revestido com seus dons espirituais, aleluia. O Senhor, aleluia, tem estado no meio de nós, está presente aqui, aleluia, nessa noite, está presente aí na sua casa, e se você crer, você vai ser ainda hoje batizado com o Espírito Santo, aleluia. A segunda promessa, aleluia, está escrita em 1 João 2:25, que diz: e essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. 2 Pedro 3,13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e a nova terra em que habita a justiça. A segunda promessa é que Ele foi nos preparar um lugar, aleluia, e Ele brevemente vem nos buscar, aleluia. E Ele vai, a palavra do Senhor diz que Ele vem arrebatar uma igreja fiel. Ele vem buscar uma igreja verdadeira. Ele vem buscar uma igreja que não se esconde, aleluia. Ele vem buscar eu e você, para estarmos com Ele, aleluia, nas bodas do Cordeiro. Ele vem buscar uma igreja, aleluia, para voltar uma terceira vez e reinar com Ele no período milenial. Ele vem buscar uma igreja, aleluia, que serve a Ele em espírito e em verdade, aleluia. E a última promessa que eu quero mencionar para você é a promessa que Ele fez para mim e para você na sua jornada, na nossa jornada de vida cristã. Você, quem sabe, aleluia, tem se perguntado para Deus: Senhor, o que está faltando, Deus? Senhor, por que está tão difícil? Tão grandes promessas o Senhor tem entregue para mim, para minha vida, para minha família. O Senhor me prometeu cura, o Senhor me prometeu milagre, o Senhor me prometeu grandes coisas. Senhor, cadê? A palavra do Senhor vem nos dizer, aleluia, em 2 Pedro 3,9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, aleluia.
eu quero lembrar para você de pelo menos 2 passagens, em que algumas pessoas na Bíblia tinham esse sentimento de que Jesus não iria chegar, de que, aleluia, louvado seja Deus, Jesus estava atrasado, Jesus estava se atrasando. Aleluia. Marcos, capítulo 5, versículo 35, vai dizer assim: estando ele ainda falando, chegaram ali alguns do principal da sinagoga e disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Essa passagem está descrita sobre a filha de Jairo. Jairo procurou Jesus para que um milagre acontecesse. Quando ele chega aos pés de Jesus, chega ao encontro de Jesus, os seus companheiros chegam ao lado dele e dizem: olha, não precisa mais falar com Jesus, porque a tua filha já morreu. Mas uma palavra foi dita para esse homem, eu quero dizer para você. Jesus disse para Jairo: não temas, somente crê. Jesus chegou naquele lugar, na casa de Jairo, e a sua filha, aleluia, ressuscitou. Teve milagre, aleluia, naquele lugar, e tem milagre para você também nessa noite. João capítulo 11, versículo 21, louvado seja Deus, diz assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o nosso irmão não teria morrido. Marta, aleluia, olhou com os olhos carnais. Seu irmão Lázaro já estava morto. Jesus sabia. Jesus chorou a morte de Lázaro. Mas quando ele chega, houve milagre naquele lugar. Teve uma ressurreição. Lázaro ressuscitou. Aleluia. E todos viram a glória de Deus naquele lugar. Ei, a promessa que Deus fez para mim e para você ainda está de pé. É um milagre, aleluia, a promessa do batismo com o Espírito Santo, a promessa, aleluia, que Ele vem nos buscar, e a promessa que Ele tem feito sobre a mim e sobre a tua casa, sobre a mim e sobre a tua família, ainda está de pé. Eu venho trazer nessa noite uma mensagem para te dizer, aleluia, que a promessa ainda está de pé. Essa promessa que moveu essa igreja permanece de pé, aleluia, aí onde você está, na sua casa e no seu lar. Deus, nós te louvamos, Senhor. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar, aleluia, pela tua casa. Eu quero orar pela tua família. Eu quero, aleluia, apresentar, louvado seja Deus, os teus planos. Nessa noite, aleluia, Deus se levanta do trono, aleluia, para entregar a tua bênção, entregar a tua vitória. As promessas do Senhor ainda estão de pé. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Soberano e eterno Deus e Pai, e Deus de infinita glória, Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, nós te bendizemos, Senhor, por essa história dos 110 anos, por esse momento de palavra, por essa promessa que foi feita, pela promessa que está sendo cumprida, por essa história que continua sendo escrita. Pai, eu te peço, continua escrevendo essa história, meu Pai, nessa noite, dentro dos lares, Senhor, aleluia, dentro das casas, no meio das famílias. Hoje é liberada uma palavra de milagre, meu Pai. Hoje, Senhor, aqueles que estão naqueles leitos, Senhor, meu Pai, por causa do Covid-19, Senhor, o Senhor começa a levantar, aramanda, alabachurianda, alabachaias. Hoje o Senhor começa a fazer um milagre. Hoje o Senhor começa a entrar com providência. Hoje a tua mão começa a ser estendida, Senhor, novamente no meio, Senhor, do teu povo, meu Pai. Por isso eu já te louvo, Senhor, por isso eu já te agradeço. Pai, continua, meu Pai, mantendo o teu Espírito Santo sobre nós, sobre a tua igreja e sobre a tua eleita. Pai, é o que nós te pedimos, e por fé nós já te agradecemos, em nome de Jesus, amém.